Oi, gente, eu sou Fábia Lima. Eu sou Heraldo Andrade. E tá começando mais um episódio do nosso O Grito da Ilha. Eu não sei nem por onde começar. Pra ser bem sincera hoje, eu não sei nem por onde começar, porque esse jogo, pra mim, tem uma série de coisas, sei Deixaram lá. a gente sonhar, né? Não, eu acho que nem deixaram a Pra gente mim sonhar. Esse jogo foi estranho, foi tudo estranho. Foi um Sport Série B do ano passado. Foi, mas nem só dentro de campo, dentro de campo, lógico, mas tem a questão do árbitro. Nunca vi um árbitro se lesionar, foi a primeira vez que eu vi um árbitro se lesionar dentro de campo. Então teve essa questão do árbitro, teve o negócio da galera que ficou presa no elevador. Então várias coisas a gente vai falar por aqui. Muita bizarrice no jogo, muita O cara bizarrice. limpando sangue na grama. São coisas assim. Não, isso aí foi ceboseira. Isso aí foi nojeira, né? A Bora pessoa ser... pra intro. Vamos lá que eu já tô perdendo minha paciência. Ó, vamos começar falando do jogo de hoje. Sport Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, aquele jogo da quarta rodada que foi adiado, né? E foi hoje de 5h30 da tarde na Arena de Pernambuco. Eu não sei porque a galera insiste em botar jogo na Arena de Pernambuco. Falam por conta de renda. Ah, é para ter uma renda maior. A gente vai ver ali que não compensa. Mas tudo bem. Vamos começar pela nossa escalação, Heraldo? Vamos lá. Foi Renan, Eduardo, Chico, Thierry, Cariús, Fabinho, Ronaldo, Jorginho, Juba, Edinho e Love. Até então o Thierry seria dúvida, porque ele teve uma entorse no tornozelo, então a gente não saberia se o Thierry jogaria ou não. Graças a Deus que jogou, né? Não é à toa que o cara é o capitão, viu? Respeita aí o meu zagueiro, porque se não fosse Rafael Thierry, o vexame teria sido muito maior, ok? Então, vamos começar com esse lance aí, que tem uma meio polêmica aí, mais ou menos polêmica, tá? Nos 4 minutos, 4 minutos do primeiro tempo, teve um lance lá, um lançamento na área, que Chico recebeu, fez o gol, mas estava impedido. Foi, ele meio que tava voltando. Para a olho nu, como diz a história, fica mais difícil de você dizer, mas eu acredito que se tivesse marcação de linha, né? ele estaria impedido por um cabelinho de sapo, assim, entendeu? Assim, uma coisinha muito pequenininha, tal. Então, eu não sei se foi uma coisa... Teve um lance muito mais polêmico do que esse. No ângulo que eu tava lá, eu fui pra arena, né? No ângulo que eu tava... Deu pra perceber o gol legal ali, né? Mas... porque na hora não tem como você ver. E eu estava vendo de casa, né? Então, vamos lá. Não fui para esse jogo hoje, fiquei muito triste, mas depois eu fiquei até aliviada, para ser bem sincera. A diferença é que se arretou já em casa. Mas eu tava muito tranquila em casa. Sentadinha, e eu me arretei lá. Ainda pegou o trânsito para voltar. Mas vai, 14 minutos, teve o primeiro ataque do Santa Cruz. Veja, o Sport ficou lá até os 14 minutos e o Santa Cruz não teve um ataque eficiente, assim. Que foi, esses 14 primeiros minutos aí, foi bem parecido com o jogo que teve na ilha, né? Que foi o Sport Santa também. Inclusive, acho que o Sport fez em 13 minutos o primeiro gol lá no outro jogo. Que e até no parecia outro jogo, se desenhar a mesma coisa, o jogo. Que até no outro jogo lá da ilha, o Sport jogou melhor do que hoje. Mas vamos lá. E aí foi um chute fora da área, só que o Renan espalmou, né? Teve um rebote, ele espalmou, teve um rebote, né? Mas ele defendeu. Ele defendeu. Essas velhas espalmadas de Renan, um dia, quando ele pegar um cara que esteja ligado ali, ele vai se lascar. Vai. E a gente também, por tabela. Vamos lá. 15 minutos, Juba lançou uma bola na área, Wagner Love dá de cabeça, a bola sobra para Edinho, mas aí ele chutou mal, né? Edinho veio mal o jogo inteiro. O lance foi interrompido já porque Wagner Love já estava em impedimento, né? Esse lance aí. Mas Edinho, aproveitando falando de Edinho aí, chuta mal, Edinho veio mal o jogo inteiro, né? Foi. Depois Edinho que ele se lesionou e voltou... Passe, ele ainda não conseguiu voltar ainda. A gente fica naquela dúvida se é melhor a Bandeira começar mesmo como titular e cair um rendimento no segundo tempo, ou se realmente é melhor ele ficar no banco e entrar no segundo tempo. É complicado, porque quando o Labandeira entra no primeiro tempo, ele geralmente não rende muito bem quando ele entra no segundo tempo, né? Acho que até uma opção, se você perguntar assim, vi muita gente falando isso, ele prefere jogar no segundo tempo, mas ele tem que jogar o tempo inteiro, meu irmão. Se for pra jogar, tem que jogar. Não tem isso de eu prefiro isso, não. Eu também prefiro que o Sport ganhe, mas nem sempre acontece.
E aí, 17 minutos, teve um pé alto lá na cabeça de Foi. Love. Love reclamou Foi. muito com o juiz. Love se arretou. Esses árbitros desse jogo foram muito mal, pô. Muito ruim. O Santa Cruz fazendo cera o tempo todo. O goleiro veio receber amarelo no final do jogo. Eu achei que nesse sentido aí, Não, foi realmente, até como o Thierry estava dizendo, que Thierry, Cara, quando acabou o primeiro caindo. tempo, o Thierry foi falar com o árbitro, mas ele reclamou justamente disso, dessas questões, dessas paradas que tem, né? De ficar fazendo cera, nada. Qualquer Na defesa, minha o goleiro do Santa visão, Cruz se deitava. Veja, na minha visão, a arbitragem errou nesse sentido de passar muito pano ali para os caras. Mas eu não acho que foi uma arbitragem tão ruim como do outro jogo, eu acho, inclusive, que teve. Eu não sei se foi ele. Foi aquele que foi do. Não, foi aquele que foi, não. Do outro jogo que teve contra o Sergipe e o Baiano também lá, que foi péssimo. Esse eu acho que tava mais ou menos ali. Não achei tão ruim, não. Mas eu acho que essa questão de realmente, porque isso é cultural, infelizmente, do jogador. Então isso tem que ser tirado pelo próprio. Mas a gente nem vai falar disso, porque. É 19 minutos, Juba cruza na área. Eita, eu já voltei. Dá um desconto, já vai A dar bola sobrou meia-noite. para Love lá, ele chutou de frente pro goleiro, mas ele defendeu, né? Michel fez umas defesas muito importantes, mas eu também acho que o Sport finalizou muito mal, né? Foi. Final, Sport- sempre no goleiro, né? Pô, ou quando ia pra área, perdia a bola. A impressão que eu tive, eu posso até estar falando uma besteira, mas o Sport meio que entrou de um sapatinho alto aí, tá ligado? Achou que ia Parece que ser o igual Sport- ao primeiro jogo. A E o gente Santa vai ia repetir. ganhar aqui, e não é assim não, sabe? O Santa Cruz não jogou, o Santa Cruz não é um time bom, né? Tecnicamente falando, ele não é um time bom. O Sport tem muito mais time do que o do Santa Cruz. Só que eles só querem uma saída de bola errada. Eles só querem um lance, que justamente era o que ia acontecer ali. Mas eles só querem uma E a bolinha proposta deles foi anti-jogo o tempo todo. inteiro. Isso aí já era de se esperar. Pegar Só que, um infelizmente, contra-ataque e fazer um gol, ou É. então pegar um empate mesmo. infelizmente, para eles, esse empate foi uma vitória. Mas pra gente, não. Foi Pra um gente, gostinho de derrota pra foi um gente. gosto. Olha, veja só. Eu vi um negócio no Twitter que eu achei muito, muito pertinente, assim. Foi a minha sensação. A questão do Sport perder empatar com o Santa Cruz foi tipo perder a Copa. Tá ligado? A questão do Sport perder pro Santa Cruz com um a mais foi o 7-1, velho. Foi tipo essa analogia que eles fizeram. Eu fiz, é tipo isso aí. É tipo Tá, isso mas aí. vamos lá, vamos terminar esse primeiro tempo. Vai, pelo vai. amor de que Deus. porra. 20 minutos, Santa Cruz cruza na área, lá no segundo pau, Renan sai de soquinho, né? A bola sobra Só pra pra G2 por Ele mandou pra pouco. fora. Por Foi. pouco, G2 não faz esse gol, viu? Uhum. E ele não costuma perder gol assim, não. O time é uma porcaria. Mas tem uns caras que fazem uma gracinha. Foi 23 minutos, saída errada do Santa Cruz. Love consegue pegar a bola, toca pra Cariús. Ele vai entrando na área, devolve pra Love, né? Mas ele chuta pra fora. Wagner Love também, né? Sinceramente. Olha, não consegue driblar, não consegue veja bem. 1-1. Wagner E não consegue Love, chutar em gol direito. Wagner Love, ele vem, assim, querendo muito jogo, isso é Quer notório. muito jogo, volta, Ele recebe. volta, Ele nota ele quando o time tá lento, ele volta pra vai, pegar a bola e isso. tal. Ele faz a marcação até sem a bola ali e tal. Ele puxa a marcação pra ele sem bola e tal. Isso aí realmente a gente não tem o que reclamar de Wagner Love nesse sentido aí, não. Dele e de Jorginho também. Mas o problema é que quando tá chegando na cara do gol, ele tá começando a perder gol que ele não perdia quando chegou, sabe? Exatamente. Então, assim, o Sport tá voltando àquela história de finalização que tá ruim. Eu não sei se foi a questão de como é? Anderson não tá na beira do campo hoje, porque Anderson não tava, né? E foi a primeira vez que Anderson não comandou o time ali na beira do campo. E o time do Sport hoje entrou irreconhecível, cara. Irreconhecível. Teve nessa questão das 34 minutos, teve um vacilo também, se eu não me engano, foi um vacilo que o Sport perdeu a bola. Tu já falou isso, não foi? Dos 32? Não. 32 minutos, tem um erro de alemão, né? Desculpa. Ele dá um Eu já pulei recuo o de 34. bola. E ele dá um já tinha recuo. errado Foi. um lance Alemão tava antes. muito mal nesse jogo. Ele dá esse recuo de bola pra Michael, Love consegue correr, pegar a bola, Vê, a gente mas ele falando dá de Love aqui. uma escorregada. Mas... ele Não, a consegue- gente falando de Love aqui que eu tô falando, a gente tava falando de Love justamente dele ir atrás, dele querer o lance ali. Se bem que se ele pegasse a bola e chutasse, ele ia cruzar pra área e não tinha ninguém ali do Sport, tá ligado?
Mas ele Mas poderia mesmo tentar, assim- sei lá, dar um efeito, não sei. É. Mas valeu a pena Foi. a intenção dele de ir. Nesses 34 minutos, eu acho que foi até já a resposta desse lance aí que teve. Chico, a gente precisa dizer que Chico não é um Sabino. É um profissional da base, né? Eu não gosto muito É de um coisa não, cara que mas, subiu pro mas profissional, mas ainda tá na base, né? Veja, no começo do jogo eu tava até achando legal, Chico. Inclusive nesse lance, porque era uma bola perigosa que Pipico pegou. Se ele passasse, encontrasse o cara ali. Sempre quando alguém vai pro gol do esporte, eu já espero um gol, entendeu? Porque eu não confio em Renan. Então, Chico pegou e conseguiu tirar essa bola de Pipico, se eu não me engano, foi de cabeça. Foi uma coisa assim, que Chico conseguiu chegar ali e tirar essa bola perigosa que viria de Pipico. Beleza, até aí tá tudo bem. Até aí. Aí 37 minutos, Thierry cabeceia para o meio da área, Love tenta dar uma cabeçada também, mas vai por cima. 47 minutos, Alemão, depois de um choque de cabeça lá com Love, ele começa a sangrar, né, e fica limpando o sangue na grama. Como se fosse, ó, aqui, ó, tô limpando, pô. Não. Que eu vou sair do gramado se eu tô limpando aqui. Ele não queria sair do jogo. O cara não né? sabe a regra. Já não, tava né? com um a menos. Então, ele tava sangrando, então aquilo teria que ser estancado. Uhum. O que o cara faz? O cara pega e faz isso no gramado. Eu lá na arena eu não tava entendendo o que ele tava fazendo. Meu irmão, esse cara tá comendo grama, tá pegando a grama e comendo. Minha gente. Aí foi quando eu escutei o cara, ele tá sangrando, pô. Ele tá sangrando, limpava aqui e fazia isso aqui, ó. Meu irmão, que negócio nojento da poxa, véi. Que bicho ceboso. Eu mando, minha gente, que bicho ceboso da poxa. Como é que tu faz isso, véi? Sei não. Coisas de... Esse jogo foi muito bizarro. Bizarro, é isso que eu tô dizendo. Foi Pronto, muito aí, bizarro. Primeiro tempo acabou com essa bizarrice aí segundo tempo começa. Devia ter acabado o jogo já no primeiro tempo. Aí começa do segundo tempo, 8 minutos, né? Tem um cartão vermelho pro Santa. O cara chegou travando lá com o Edinho, esse Marcos Carioca, ele já tinha amarelo, né? Aí Que já, recebeu- inclusive, fez em Edinho também um Foi. lance que tinha sido alertado que levaria. Só que, no começo do segundo tempo, o Sport tava errando muito passe. Foi. Tava errando Comecinho, muito. Pronto, aí Santa com um a menos, né? Mudou alguma coisa? Não. Mudou nada. 12 minutos, tem um cruzamento de Chico, Fabinho cabeceia, tipo um peixinho. Né? Ele já vem meio que deitando. Mas o Aí o goleiro goleiro defende. Seria um gol massa. Tava aí. ligado também ali. O goleiro do Santa Cruz é bom até. 16 minutos tem um bate e rebate ali na área para o Sport, né? E o Cariús cabeceia para a área, a bola sobra para Juba. Ele tenta chutar, mas pega meio mal, né? Ele dá uma furada. Aí Love também tenta finalizar, Vem mas um é chutava, bloqueado vinha outro para a defesa do tentando Santa. chutar. E eu acho que ainda no final desse lance a bola sobra para Eduardo, que ele dá um chute de fora, Também, mas rebate também. na foi. zaga do Santa. A defesa saiu, na foi defesa bloqueado. do Santa. Foi 19 minutos, tem um lançamento de Eduardo para entrar da área. E aí tem uma cabeçada de Juba, mas vai para fora. Juba também não jogou nada nesse jogo. Foi 23 minutos, o juiz paralisa o jogo. Que, sei lá, tem alguma contusão, sente o músculo. Olha, ele para o jogo. Ele vinha, o Sport tava atacando aqui e ele vinha andando. E era um ataque bom pro Sport. Era um então. ataque bom pro Sport, era um lance bom pro Sport. De repente a perna dele vai ficando mais dura assim, aí ele, até Ronaldo tá passando assim por trás, quando ele dá uma pita, Ronaldo faz assim. Quando ele toca aqui, acho que foi no... Sei lá, Foi na perna. canela, não sei se foi por na ali. coxa, não... Não, Eu pensei que ele tava tocou com na cãibra. frente, assim. Eu pensei que ele até tava com porque os cãibra, caras estavam porque fazendo assim no pé ele dele, né? ficou com uma perna dura, né? Reta. Foi. Aí o que aconteceu? Veio o massagista catatal do Santa Cruz e o médico do esporte. Uhum. Então, os dois começaram. E antes desse lance, teve uma parada e ele já tinha pedido pro médico do esporte dar aquele sprayzinho no pé dele. Então, Eu ele já tinha estava notado sentindo isso, não. alguma coisa. Ele já tinha. O rapaz. A transmissão é que falou, né? Uhum. Tava assistindo pela TV Jornal. Então, acho que foi, não sei se foi Antônio Gabriel ou se foi Haroldo. Acho que foi Antônio Gabriel ou foi algum dos repórteres lá que falou dessa questão. Então, depois disso, esse foi um lance muito inusitado, que eu nunca tinha visto Nunca isso na vi minha isso. vida. O juiz, ele foi substituído. Do meu mesmo irmão. jeito que eu nunca vi um cara limpando sangue na grama. Não, mas o cara limpar sangue na grama é mais comum de acontecer. O
cara é nojento? É, mas é mais comum de acontecer, entendeu? Então, veja só o lance aí. O juiz, ele foi substituído pelo quarto árbitro, que entrou mal que era o também, né? pernambucano, Entrou e mal dizem, também. inclusive, que ele é tricolor. Mas ele tava apitando tudo contra o Santa Cruz. Ele tava apitando, viu? Não, acho que ele isso devia aí, estar muito ele arretado. só faltou dar um amarelo pro goleiro Eu antes, acho né? que ele Deu tava no muito final do arretado. jogo. O povo dizendo que ele era Santa Cruz. Mas veja, pra completar essa cena, o delegado da partida que tava levantando A placa, eu vi, pô. Substituição minha e tal. gente, isso só acontece no meu país, Pernambuco. Só. Ninguém nunca viu um negócio desse. E aí, 26 minutos, tem a primeira substituição do Sporting. Achei que demorou isso aí, né? E eu meio que já tava cantando lá na arquibancada. Meu irmão, a diferença é que eu tinha dito pra entrar lá, Bandeira e Filipinho. Mas aí, 26 minutos, sai Edinho, entra lá Bandeira, e sai Eduardo e entra Everton. Edinho entrou bem, Edinho os tava dois. muito ruim. Eduardo não fez nenhuma coisa, tava perdendo muito. Perdia e recuperava, mas eu achei que Edinho entrou Mas eu achei pior. que Everton entrou muito bem, deu um gás de novo na direita ali do Sporting. 30 minutos, Cariús mandou uma bola na área, Jorginho bate de cabeça, mas o goleiro defende, né? 33 minutos, sai Ronaldo, entra Matheus Vargas, sai Cariús e entra Filipinho. Aí também é outro ganho Ronaldo, que a gente teve, eu achei que foi nesse Filipinho. jogo ele já foi pior do que voltou a ser o Ronaldo de sempre. Viu? Porque é absurdo você manter Ronaldo num time tendo Pedro no banco. Ou sabe? até o próprio Fábio. Fábio também. Eu falo Pedro porque Pedro Era substituiu Ronaldo e você vê como o time teve uma cara diferente, entendeu? Eu sei que em clássico preza muito a questão da maturidade da cabeça, que a gente já viu que o próprio Pedro já perdeu a cabeça em um clássico, né? Tá, vamos lá. Nessa substituição aí, 41 minutos, sai Jorginho e entra Gabriel Santos. Eu tava pedindo muito que o Gabriel Santos entrasse. Depois que ele entrou, depois que ele entrou, parecia que ele não tinha entrado. Eu esperei uma crescente depois que ele... Mais velocidade no ataque. Como a gente tá acostumado que isso ia acontecer. Eu pensei que Wagner Love ia sair também. Também, no finalzinho eu parei de assistir, eu não vou mentir. Porque eu já tava muito arretada. Estava em casa, mas eu estava arretada e eu fiz, eu não vou mais assistir esse jogo. E eu tava lá arretado e eu tava lá com essa arte, ó, que eu fiz de isopor. Nem dá pra ver a cabeça da cobra. Tá lá em cima. Leão apertando. Tu tem que botar a cabeça. Não dá pra ver, desculpa, porque eu sou cega, desculpa. Era isso que a gente queria que tivesse acontecido, né? Que o Leão massacrasse. Mas ficou só pelo primeiro jogo. Ficou só na arte de Heraldo mesmo, porque eu esperava que o Sport desse. Acho que o lance da partida. Tirando a questão do árbitro. Tirando a questão do árbitro. E de um corno que tava lá na arquibancada arrumando confusão. Não, a torcida do Sport houve umas coisas. Eu tô dizendo que foi tudo estranho nesse jogo de hoje. Aí, 45 minutos. Vacilo de Chico. Vacilo de Chico. Chico aí, meu filho, você tem que agradecer a Thierry pelo resto da sua vida. Teve vários vacilos de Chico, que ele teve que parar com falta. Até recebeu amarelo em dos. Mas parece que não foi Chico que recebeu amarelo, não, tá? Na súmula tá Fabinho. Não, porque Fabinho teve uma briga, um empurra-empurra. Mas parece que na súmula não Mas tinha, não. nesse lance aí não teve Ele amarelo, não. Não. Eu tô falando de outro lance. Outro lance que teve, né? Tá bom. E teve aí, um vacilo de Chico. Esse jogador do Santa Cruz que entrou, que eu não vou saber o nome dele, é um boyzinho. Ele deu trabalho pra zaga do Sport, viu? Pesadão, né? Ele deu trabalho. Passou na frente de Chico. O Chico ficou comendo poeira. Ficou rodando lá. Comendo no grama. Chão. Comendo grama, Ficou lá comendo a grama com sangue de cara. de alemão. Mesmo? Não, velho. E aí Santa avançou lá, né? Quase entrando na área assim. Aí ele tocou para outro jogador que tava entrando pela esquerda na área do Sporting. E aí Renan já veio saindo. Acho que teve muito o que fazer também não. Ou o Renan ficava no gol esperando ele chutar e tentar defender, ou ele saía para tentar diminuir o espaço do lance, né? O que não aconteceu. Foi. Renan saiu e tal, ele deu por cima de Renan. Agora veja como era para os jogadores do Sport fazer, né? Toda vez. Agora veja como Rafael Thierry estava ligado no jogo. Em vez de Thierry vir correr pra cima, ele viu que Renan veio, ele passou direto, foi direto pro gol. Foi dito e certo, o cara deu por cima de Renan, a bola um pouquinho pra entrar, tirou de cabeça. E tem uma foto.
tem uma foto de Thierry. Eu acho que eu até compartilhei no Instagram do Grito, no story. Que o próprio Thierry botou lá tal. Tiraram a foto dele na hora, pô. O cara tá voando, meu irmão. Tá voando. Foi o gol do Sport, né? Muito, Essa tirada aí. né? 49 minutos, teve ainda um chute rasteiro de Matheus Vargas, mas a bola passou pelo cantinho direito lá do goleiro de Santa Cruz. Sim. 50 minutos ainda teve um lançamento de Everton pra dentro da área do Santa, né? E aí Fabinho, meio que abaixadinho, ele deu de cabeça, foi por cima. Se tivesse sido um pouco mais fraco, podia até É o velho lance, né? Mas foi muito pra fora. É o velho lance de não calibrar, né, velho? E foi as últimas tentativas, né? O jogo inteiro foi assim. O jogo inteiro do o Sport não foi efetivo na questão de finalização, tá ligado? Ele não conseguiu entrar muito. O Santa ficou muito fechadinho pelo meio. O Sport era só pelas laterais e cruzamento. Entendeu assim? Por isso até que quando o Labandeira entrou, e Filipinho, e Everton deu uma melhorada pelos cantos. Eu vou ser muito chata. Eu acho que não foi uma questão de mérito do Santa Cruz, não. Eu acho que aí o Sport é que deixou muito a desejar. Mas Wagner Love pegava a bola no meio e não driblava. Então, não chutava, é sempre um pouquinho a mais. Mas isso não foi mérito da galera do Santa Cruz. Não, isso foi demérito do Sport, pô. Jorginho também não chuta pra gol, não, né? Não, olha, o que tá acontecendo? Teve um lance de Jorginho. Não sei se foi no primeiro ou no segundo tempo. Tá querendo muito que ele poderia ter chutado pro gol. Ele vai cruzar. Só quer dar a bola pros caras, em vez de chutar. É complicado isso aí, entender? Sim? Então, eu acho que o Sport, se a gente for avaliar assim, o Sport do primeiro clássico, que eu ainda acho que não jogou tão bem, para esse clássico de agora, o primeiro clássico foi maravilhoso. O Sport jogou, meu Deus do céu, foi o jogo do Sport no primeiro clássico. Se você for comparar esses dois jogos, o Sport no jogo de hoje não jogou nada não, pô. Parecia que o Sport, já tô com tudo resolvido, e não está. Porque o próximo jogo, porque o que seria importante para o Sport nesse jogo de hoje? O Sport ganhava, ele já garantiria a sua liderança e ganharia essa possibilidade de disputar O Sport ia a 18 pontos, né? Sim, disputaria a semifinal e a final em casa. Só que o Fortaleza vai jogar contra o Santa Cruz. Aí a galera vai ganhar, né? Vai ganhar e vai ganhar de muito, boy. Vai a 18 pontos. Vai Passa ganhar o Sport e o Sport precisa ganhar a próxima. Porque se o Sport ganhasse hoje, era só um empate. Era só empatar na próxima. Entendeu assim? Aí beleza. E aí, valeu a pena ter sido na arena? De forma nenhuma. O público. Uns 27 mil. 27 mil pessoas. E a renda? Vamos fazer uma comparação. Vamos. Na Ilha do Retiro, no outro sábado, foi 640 mil. Na Arena de Pernambuco, foi 675 mil. 35 mil. Porque o que a diretoria do esporte alegou não foi só a questão do gramado, que essas história velha, ninguém começa a falar. Queria a questão do dinheiro. Queria que a gente quer aumentar, não sei o quê. É pior, pô, porque isso gera um transtorno muito grande para a Arena de Pernambuco. Muita gente reclamando de várias coisas. A delegação do esporte chegou atrasada hoje na Arena. Muito trânsito. Muito trânsito. Sempre assim, pô. Sem você conseguir se comunicar. A internet hoje estava pior do que sempre. Estava pior do que sempre. Porque é sempre ruim. E para fechar tudo isso... Com chave de ouro, de bizarrice. Do absurdo, do suprassumo do absurdo. No final do jogo, o goleiro Denis, do Sport, acho que e umas 5 pessoas junto com ele e mais 4, eu acredito, ficaram presos em um dos elevadores da Arena de Pernambuco. Pasmem, após o jogo, quase agora, fazia uns... Antes da gente começar a gravar, pouca, né? Antes da gente começar a gravar, quase agora mesmo, disseram que conseguiram tirar eles de dentro. Veja. E disse que inclusive no meio tinha uma mulher grávida. Eu tinha morrido ali, né? O jogo terminou o quê? Umas 8? Antes de 8? Antes de 8, eu acho que terminou. Até 11 horas da noite, ou 11 e pouca, né? Quase meia-noite e a galera ainda presa. Pô, você lá, o Sport estava prestando todo o apoio à família que estava do lado de fora, a galera que estava lá também. Mas isso é muito bizarro, cara. As pessoas precisam entender, os clubes precisam entender.
A Arena de Pernambuco tá ali, mas não tem manutenção, nada. Você chega na arena, Tá é um jogada, né? esquisito. Você chega na arena, você vê por fora. Aquele Parece uma negócio coisa tudo abandonada. abandonado, pô. Cemitério. Isso é absurdo. Se o esporte não tivesse onde jogar, beleza, eu ficaria calada, pô. A gente tem que ir pra ali pra jogar. Mas o esporte tem onde jogar, pô. Não tem condição, não. Vamos pô. acabar com essa história, meu Se irmão. botar a Arena Pernambuco de um lado e a ilha do outro e botar pra... Escolher. Não, nem escolher. Se botar a ilha lotada e a arena lotada ali, a torcida na ilha É abafa, diferente. pô. O É som diferente. não tem como não, pô. Ah, não, eu ia dizer que... Eu pensei que tu ia dizer assim. Tá ligado? Quando muitas coisas que fazem com o pai e filho, você bota a mãe de um lado e o pai do outro. Aí o filho tem que escolher pra onde quer ir. Eu pensei que tu ia dizer isso. Se botar a arena de um lado, a ilha do outro e soltar a torcida vai toda pra ilha. Pelo amor de Deus. Que a galera vai reclamar. Eu realmente não podia ir hoje, mas eu iria. Vamos passar aqui a tabela da Copa do Nordeste. Vai, vamos, que eu não aguento mais falar disso. Lampions. Grupo A, grupo do Sport. Sport em primeiro com 16 pontos. Fortaleza em segundo com 15. Ferroviária em terceiro com 13. CRB em quarto com 13. Sampaio Corrêa em quinto com 8. Atlético da Bahia em sexto com 6. O Vitória em sétimo com 6. E o Flu de Piauí. Flu de Pi. Flu de Gostei pi. desse nome. Em oitavo com 3 pontos. Grupo B, Ceará em primeiro com 13. ABC em segundo com 11. Sergipe em terceiro com 10. Náutico em quarto com 10. Santa Cruz em quinto com 9. CSA em sexto com 7. Bahia em sétimo com 6. Campinense em oitavo com 5 pontos. Inclusive, vamos falar um negócio do Bahia aí, né? Se o Sport tivesse ganhado, ia para 18 pontos. Só ia precisar de um empate para a próxima. E aí acabou-se líder. Ninguém chegava mais, né? Mas agora... Fortaleza tá tá com 16 15. pontos. Fortaleza com 15 vai jogar contra o Santa. Vai ganhar, Força. Pode chegar a 18 pontos, né? Vai Se ganhar chegar. do Santa Cruz. Vai E chegar. aí o Sport vai ter que ganhar a próxima de todo jeito. Vai Pra chegar. terminar em primeiro nos dois grupos, né? E o próximo jogo do Sport é Esporte contra o CSA. Que já tá eliminado, né? É. Vai jogar lá. Vai ser lá no Repelé, quarta-feira, 9h30. Pra Vamos ver gente esse jogo. finalizar, porque depois só vai vir o Campeonato Pernambucano. A última rodada, né, do campeonato. Sport Que vai Central. ser no dia 1º de abril, 4h30 lá em Caruaru. Pra gente finalizar, pouco tempo depois que o jogo acabou, começaram a surgir algumas coisas no Twitter e tal. Inclusive, porque foi no GE, que o GE até que noticiou, dizendo que Juba teria assinado um pré-contrato com o Bahia. Aí surgiu aquela história, não, porque Yuri não foi notificado, não porque fulaninho não foi notificado, o empresário de Juba dizendo que não é isso, e a gente já viu essa cena. Tá lembrado, né? A gente já viu essa cena com Lisca. Foi justamente tudo Eu isso que não ia falar nem o aconteceu. nome dele, eu ia Não, falar eu falo daquele mesmo, eu não cara gosto do dele não, primeiro mas eu falo. episódio. Eu não falo, a gente criou o podcast, inclusive, por causa daquele lance, daquela confusão toda. A gente já viu essa questão, a gente já viu esse filme acontecendo. Agora, veja, Não, mas se tiver uma cartinha lá em casa... só faltou faltou isso. perguntar isso pra ele. Agora, veja o clima que vai se criar daqui pra frente no esporte. Porque a torcida vai pegar no pé de Juba. Vai. E, inclusive, esses 2 últimos jogos contra o Santa... Ele jogou muito ruim. Ele jogou mal. No primeiro jogo, eu tava reclamando dele, ele pegou e fez um gol. Calou minha boca? Calou. Nesse jogo, ele jogou péssimo. Ele tava perdendo... Ele fez o gol, mas não deixou de jogar mal. Não deixou de jogar mal, mas aí acaba levando um créditozinho porque fez um gol. Mas no de hoje, ele... Aí o povo dizendo, por isso que ele jogou mal hoje. O único lance dele foi que ele perdeu uma bola lá no ataque do Sport. O cara do Santa Cruz pegou, foi vindo até um contra-ataque, ele teve que voltar, se lascou todinho e conseguiu pegar a bola. Foi o lance dele no jogo. Mas Aí, essa questão de Juba Mas ficou é bem caminhando no complicada, campo. porque você veja, se realmente isso se confirmar, porque se você parar para pensar direitinho, tinha até umas enquetes no Twitter dizendo assim, o que é mais difícil de acontecer? A Globo, o GE, postar uma fake news ou um empresário mentir, o empresário falar a verdade, uma coisa assim. Então já estava muito essa questão, porque todo mundo já sabia, já aconteceu várias situações no esporte, inclusive, sobre isso. E se isso realmente se confirmar, vai ser muito... acho que o dinheiro para ele vai ser muito bom, viu? Porque o cara vai sair... O esporte já falou que não vai abrir mão, não vai abrir mão dele antes do prazo. Então ele vai ficar no esporte, ele querendo ou não, ele vai ficar lá. Não vai abrir mão dele.
ele iria se isso se confirmar, para o Bahia no dia 1º de setembro. Então ele vai ficar até o final do ano sem jogar. Só joga em janeiro, né? Veja, um jogador que tá vindo numa sequência boa. Crescente. O time Ele tá vindo crescente. numa sequência boa. O time que ele tá jogando tá vindo bem. O cara vai ficar de setembro até janeiro. Vamos botar janeiro, né? De setembro até dezembro, porque janeiro ele voltaria. Sem jogar. Isso é muito complicado. Fora que o Bahia... Não, era melhor ele ter ido para outro time que queria ele. Agora você ir pro Bahia, um time, olha, sinceramente... Tá caindo, né? O Sport tá subindo, tá numa crescente, lá o Bahia não, só vai cair. O Bahia é péssimo, né? O Bahia tá péssimo. O Bahia só se até. recupera se fizer outro time, pô. Eu acho que é justamente isso que eles estão querendo. Mas, será que isso vale a pena? Assim? Será que ele foi bem assessorado? Será que isso realmente só tá visando dinheiro? Tá visando... Olha, sinceramente, a gente vai ficar acompanhando... Conhece alguns casos de má assessoria, né? Que Felipe, deram Micael. muito ruim. Exatamente, que deram muito ruim. Então, a gente vai acompanhar essa questão até. Eu acho que seria muito importante se ele... Isso não vai acontecer. Mas seria muito importante, até para dar uma acalmada nos ânimos, se isso não for verdade, o que a gente não acredita, eu pelo menos não acredito que não seja... Como é? Eu não acredito que seja mentira, eu acredito que se saiu é porque é verdade. Ele, se fosse mentira, seria interessante dele chegar ali, se pronunciava, botava uma notinha, até o próprio... Não, empresário não, porque empresário fala muita besteira. Fala muita mentira também. Mas para poder dar aquela acalmada, porque quando o Sport for jogar e ele estiver em campo, ele vai ser perseguido pela torcida. Vai, porque já começaram a chamar ele de Luciano Judas. Então por aí você tira. A torcida do Sport ela é muito passional. De amor a ódio. A torcida do Sport é muito passional. Então a gente vai acompanhar essa questão aí, para saber como é que vai ser esse desenrolar. E agora já está muito tarde, já é 00:22, estamos cansados. Depois dessa derrota, porque para mim isso foi uma derrota, beleza? Foi uma derrota porque o Sport era para ganhar e ganhar com propriedade esse jogo. Não é, porque era para ter acontecido isso aqui, ó. Para fechar a caixão de vez. Inadmissível como o Sport jogou hoje. Vamos ver, eu não vi se teve coletiva de imprensa, quem falou, quem não falou. Vamos ver o que Anderson aí vai falar. Foi o primeiro jogo também que Anderson não comandou. Será que isso influencia? Era para influenciar? Não era para influenciar. Ele não ia fazer as substituições mais cedo, não. Não sei. Do outro jogo ele fez a mesma coisa. Não sei se ele não ficaria no pé dos demais. caras. Eu não sei o que aconteceu nessa coisa de hoje. Foi um negócio muito bizarro. E tá bom, a gente já falou demais. Vamos encerrar, a gente vê o próximo jogo para definir como é que vai ficar a tabela da Copa do Nordeste. Quarta-feira tem o próximo jogo, então acho que após o jogo a gente já grava o nosso episódio, né? Dito isso, vamos acompanhar aí todo esse burburinho que está acontecendo e vamos virar essa página, porque... aí, se durante a semana desmentir ou não desmentir, a gente grava falando sobre isso, mas vamos esquecer, virar essa página de hoje, que foi bizarrice atrás de bizarrice, coisas cebosas. E é isso, minha gente. Pelo Sport, tudo.